Olá, vamos começar então umas aulas, né? Agora começando a parte de viveiros e propagação de plantas, uma parte bastante importante e para o sucesso de uma boa parte das culturas que a gente trabalha, não só cultura, mas na área florestal, hortaliça e tudo. Então meu nome é Ernesto e professor aí do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A gente vai ser uma série de aulas, a gente vai estar trabalhando com vocês. A importância desse tema ele é muito grande, dada a responsabilidade hoje, se a gente quiser comparar a importância de um viveiro, eu vejo no estado de São Paulo hoje, são 240 milhões de citros ou de plantas, né, de citros no campo e todos os anos aí repondo em torno de 22 milhões de plantas no campo. E isso é a base, né, vamos dizer assim, da fruticultura do estado de São Paulo. Hoje nós estamos entre os maiores do mundo. Então a importância da produção de muda e o sucesso dessa cultura, ela passa pelo viveiro. Então a gente precisa entender bastante, estou um exemplo bem grande, né, da importância econômica e a gente pode estar afetando o produtor. Se a gente for entender aí, a gente pode fazer uma comparação aí com o momento que nós estamos hoje, né? Que é o momento aí do coronavírus, onde evita-se a aglomeração. Porque quando você tem várias pessoas juntas, a facilidade de transmissão da doença é maior, né? Então, o contato. Então, no viveiro é exatamente o que acontece lá no viveiro, onde nós vamos ter uma quantidade, toda a produção das plantas ali num local concentrado. Se uma muda adoecer, com certeza todas as outras provavelmente vão estar adoecendo também. E a gente leva para o campo, então, né, no campo as mudas estão mais dispersas. Então, mas já estão todas contaminadas. E muitas vezes essa doença ela é contraída no viveiro e somente quando inicia a produção, depois de 2, 3 anos, aí voltando novamente aí no caso, dando um exemplo, o caso dos citros, depois do terceiro ano que a planta vem com uma produção mais intensa, a planta morre, né? Que é no caso aí a tristeza do citro. Mas a gente poderia ficar aqui só citando exemplos, né, de várias doenças, né, que acontecem no campo, né, em consequência do viveiro. A gente vai estar comentando mais vezes, só para a gente ter uma ideia da importância, né, da produção de muda e da qualidade do viveiro. Muitas vezes você fala, vou comprar uma muda. Então a primeira coisa seria importante a gente conhecer a origem dessa muda, onde que foi produzida, quais os processos que foram acompanhados, se tem controle de qualidade. Então o objetivo, né, a gente vai estar trabalhando exatamente para a gente entender um pouquinho mais tudo isso aí. A gente conseguir entender o viveiro, a gente vai estar estudando primeiro a construção, sistema de manejo, né, infraestrutura geral que a gente vai estar trabalhando. Estufas, casa de vegetação, o telado e controle de irrigação, controle da umidade relativa, da temperatura, da intensidade luminosa. Então, todas essas estruturas que levam a esse manejo e controle da área, a gente vai estar estudando aí, que seria a irrigação, sistema, né? E os cuidados também de contaminação, tipos, né? Que cada viveiro, qual substrato mais adequado, quais os tipos, quais as características. Depois a gente começa a entrar na fisiologia da planta para a gente entender também aí os processos de propagação que a gente vai estar estudando. A gente vai começar aí dentro da parte de produção de mudas por semente, quais os cuidados, como coletar a semente, plantas matrizes, seleção, né, de onde que vem esse material, a parte genética toda dele, e também questões de problemas de germinação, né, que tem a quebra de dormência, quais os tipos, quando acontece e não, e outros tipos de propagação também que a gente vai estar estudando, que às vezes até seria mais utilizado hoje, que são os processos de propagação vegetativa, onde a gente mantém as características genéticas da planta
evitando aí o cruzamento. Em alguns casos é importante cruzamento, melhoramento, mas quando eu já tenho uma planta que eu tenho algumas características que me interessam, é importante a gente estar fixando isso aí. Então a gente vai estar trabalhando os processos artificiais, né, que só o homem, normalmente com a interferência do homem que é possível, está trabalhando como a estaquia, enxertia, mergulhia, alporquia, e assim como tem os processos que a própria natureza também já desenvolveu, que é o sistema de rizoma, bulbos, tubérculos, raiz tuberosa, que são estruturas aí que a gente vai estar estudando de propagação de plantas. E finalizando todo esse nosso semestre, a gente vai estar trabalhando então os processos especiais aí de cultura de tecido, micropropagação, que permite inclusive aí a engenharia genética no uso da produção de mudas. Tá certo? Então esse é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando nesse semestre, tá? Com vocês, tá? E hoje a gente começa então com os tipos de viveiros, né? Então aqui nós vamos ter 2 grupos de aula, a primeira parte de viveiro, como a infraestrutura, né? E depois a gente vai ter a parte de propagação. Então, começando aí hoje com a evolução dos viveiros que aconteceu com ele, né, nessa aula de hoje. Então, dentro de viveiro, a gente vê o que seria então o viveiro. Então, na verdade, o viveiro é essa área voltada à propagação, né? E onde utiliza-se uma série de benfeitorias, né? Que ali naquela área, seja de estufa e onde pode ser empregada essas técnicas, né, que a gente chama de viveiro. Então existe a escolha desse local também é muito importante. Nós vamos ver todos esses processos aí. Então essa estrutura de produção de muda ou o local onde é produzida a muda, né, é o viveiro, seria onde vai ser mantido essa produção e uma produção, né? Quando a gente a ideia dentro dessa aula é que a gente faça uma produção, mas é uma produção de mudas que realmente tenha qualidade, mudas que possam ter garantia, transmitir o produtor pegar essa muda e ter garantia que essa muda não vai lhe causar problemas, tá? Então essa estrutura que a gente vai estar trabalhando exatamente, né, para produzir essa muda de qualidade. Então nós vamos trabalhar os tipos de plástico, tipos de estrutura, altura, o porquê, bancadas, né? Essas estruturas nós temos viveiros bem simples, né? Que também são funcionais, assim como nós temos alguns que têm estruturas bastante sofisticadas, né? Com o uso da plasticultura aí. Mas quando eu falo em plasticultura, então aí já tem uma série de outras informações que a gente precisa entender para estar trabalhando, para usar para empregar esses tipos de filmes. O nome correto seria até filmes agrícolas. A gente vai estar estudando isso detalhadamente para a gente como escolher esses materiais todos aí. Então o objetivo é exatamente produzir muda, tanto da área de fruticultura, que é o mais comum, né? A gente vê às vezes na nossa região, como aí na parte de ornamentais, olericultura, e na parte florestal, né? Que é importante, que é utilizado tanto para reflorestamento de florestas, para produção de celulose, assim como florestas de recomposição ambiental. Então, são estruturas, né, que a gente precisa. Cada um desses viveiros aqui, eu diria para vocês que é um viveiro totalmente diferente. Cada um vai ter um aspecto, uma infraestrutura diferente. Por isso que é importante a gente entender qual é até o tipo de investimento que vai ser feito em cada um. Como instalar e como escolher a infraestrutura. Então, no final desse curso, vocês precisam dessas aulas, você precisa ter a certeza que eu preciso dessa e dessa estrutura para produzir uma muda de qualidade para aquela determinada espécie, né? E muitas vezes esse investimento ele passa, né, também por
emprego de tecnologias e de investimentos, às vezes, bastante alto. Que a gente vai estar, no final dessa parte aqui, vocês vão estar montando, inclusive, um projeto para um viveiro. Tá? Então, vocês vão ter a liberdade de escolher qual a espécie e tudo e montar. A gente vai dar o direcionamento para que vocês possam estar fazendo esse projeto. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de um viveiro e determinada região, às vezes, não é viável você montar o viveiro. Porque você precisaria ter um investimento, um gasto muito grande, que não compensaria para você produzir. Seria melhor você comprar a muda de um viveirista, né, que tome todos os cuidados e tenha algum investimento para obter aquela muda com aquela qualidade que nos interessaria, tá certo? Então é importante a gente ter essa noção de projeto, de investimento, de retorno, né? Porque montar ele é muito bonito, né? Comprar, investir, agora ter retorno é outra coisa, né? Então você entra na condição de viveirista ou na condição de produtor, e às vezes o produtor ele quer abranger toda essa área. Para isso a gente vai ver os tipos de viveiro que existe, né? Que são possíveis também e são viáveis, né? Que são os tipos de viveiro. Então nós temos aí os viveiros, que é o viveiro que nós chamamos temporário. Então é aquele produtor, por exemplo, vai iniciar, ele não tem capital para comprar, ele tem uma pequena área, e se ele não tendo recurso, não teria como ele iniciar a produção. Como a mão de obra dele, muitas vezes ele não contabiliza isso, né? Ele poderia produzir essas mudas na própria propriedade. Então ele não vai fazer uma infraestrutura, ele vai simplesmente fazer com uma estrutura bem mais simples, nós vamos ver aqui, né? Por exemplo, vou iniciar a produção de café. Então cada muda, café, a muda é barata, 40 centavos, 50 centavos cada muda, dependendo da muda até R$1. Mas quando eu penso que ele vai ter que plantar um pequeno produtor, ele vai plantar no mínimo 5, 10, 15, 20 mil mudas, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas ele poderia estar fazendo essa muda, né, sem um capital inicial, mas utilizando alguns recursos e a sua própria mão de obra. Tá certo? Então nós chamamos esse só para atender uma produção de muda para ele durante um período. Então ele faz a muda, desfaz o viveiro e inicia a produção. Então a área de investimento dele é a produção, mas reduzindo um custo inicial. Ele poderia fazer isso desde que ele tenha alguns conhecimentos básicos para que produza mudas de qualidade também. É possível? É, né? Desde que ele tome os cuidados necessários. Sendo da área, né, tendo algum conhecimento, ele conseguiria. Mas nós vamos ver bastante detalhe de cada um. Nós temos ainda aqui mais conceituando isso aí, o viveiro de muda permanente. Normalmente, o viveiro permanente é aquela pessoa que investe na produção de muda. Ele vai fazer muda para atender outros produtores. Então, ele é um profissional na área de viveiro. Aí sim, ele vai estar investindo esse ano, mas a ideia é que todos os anos ele venha produzir aquele mesmo tipo de muda, né? E cada ano ele vai investir mais na sua estrutura. E isso, com certeza, esse viveirista, se tem a possibilidade dele produzir uma muda de melhor qualidade que a do viveiro temporário, é muito grande, desde que ele tome alguns cuidados. Porque o viveiro temporário, ele vai lá, faz uma muda, a área dele não está contaminada, a possibilidade de não contaminar se ele tiver uma área específica para isso, se não for ao lado da produção se ele já tiver alguma produção, ali é uma área que ainda não foi contaminada. No caso do viveirista, se ele produz muda e uma vez contaminado, né, ele pode ser, inclusive, um local, né, de potencial contaminação. Né? Então, tem os dois lados. Mas, no entanto, no viveiro permanente, normalmente ele se especializa no controle de pragas, evitar doença. Né? Então, a possibilidade
aqui, né, de você ter uma muda ou ter um profissional mais especializado é muito maior, ou seja, aqui é onde você vai ter investimento. E nós temos um terceiro tipo de viverista, que é aquele que trabalha com mudas já no final, vamos dizer assim. Ele quer uma muda maior, por exemplo, não é só a produção de muda, é aquela muda já pronta, por exemplo, para arborização urbana, né? Ou para paisagismo. Às vezes eu posso fazer plantio de muda de 10 centímetros, 20 centímetros, com a 30 metros de altura, que é exagerando aí dentro de um limite, mas isso é possível, nós vamos estar mostrando. Então esse viveiro aqui é aquele que, se ele vender a muda hoje, tudo bem, se ele vender amanhã, a muda cresceu, essa muda permite eu vender ela, ter a espera, né, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, quanto mais demorar, mais a muda vai valorizando também. E no caso desse tipo de viveiro permanente, que não é o viveiro de espera, normalmente são mudas que são programadas, né, que fica num viveiro durante um tempo muito curto. Então, normalmente o produtor vai lá no viveirista, faz a encomenda, ele inicia a produção e entrega naquela data que está sendo prevista para ele. Agora, esse aqui não, às vezes está ligado mais à revenda. Mostrando essa estrutura, muitas vezes aqui o produtor, aqui o viveiro temporário, né? Então, o viveiro temporário ele não vai investir em infraestrutura. No entanto, aqui ele coloca as mudas no chão, né? No próprio solo, né? Usando normalmente, nesse caso, sacolas, né? Com uma quantidade de terra um pouquinho maior. Tá? Então ele usa o substrato, a maior parte do substrato dele é utilizado terra mesmo, mas acrescentando algum material orgânico, alguns muito pouco, mais uma correção de adubo, né, para que a muda para ter uma boa nutrição. Ele tem que ter água no local para estar irrigando, e normalmente uma irrigação na fase inicial, quando você deixa sol pleno, ele não tem cobertura, normalmente a consumo de água é muito grande nessa fase. Durante o dia você irriga de manhã, a hora que chega 1 a 2 horas precisaria irrigar de novo, ou existe seca demais e muitas vezes ocorre estresse da muda. Então muitas vezes esse viverista ele faz algumas coberturas temporárias também, joga alguns arames, corta algum capim, folhas de palmeiras para fazer uma cobertura desse viveiro aqui, tá certo? Então essa cobertura ela permite uma redução do consumo de água e mantém um ambiente um pouco mais fresco, né? E estressa um pouquinho menos essas mudas. É claro, se você pega e tira uma muda de um viveiro coberto aqui e leva para o sol, né? Essa muda vai queimar. Então esse viveiro aqui normalmente vai chegando próximo dos dias de ir para o campo, ele vai retirando essas folhas até ficar sol pleno para fazer o plantio no campo. Então, esse é o tipo de típico, né, viveiro, né, de temporário. Então, produtores de maracujá, às vezes ele vai lá e faz esse plantio, né, essa muda, depois é só depois daqui 3, 4 anos que às vezes ele vai ter que fazer uma outra muda. Mas aí se ele teve lucro no cultivo, né, o café, né, ele já tem um capital, às vezes ele investe um pouquinho mais, tá certo? Normalmente o viveiro permanente, nós já temos uma estrutura que mesmo sendo esse de muda, mas que é de solo e tudo, ele já começa a investir numa estrutura já com sombrite, né, com mudas um pouco mais organizada, com canteiro. Muitas vezes nós vamos ver essa muda, em vez dela estar no chão, ela vai estar em bancadas. Nós vamos estudar tudo isso. Então, começando a comparar, ou seja, essa estrutura, esse investimento aqui, ela vai ser usada durante vários anos para ele ter isso tudo de volta. Nesse caso, acabou, desmontou, acabou o viveiro totalmente. Então, por isso nós chamamos de viveiro temporário. O viveiro de espera, ou é o revendedor, né? Então é o local que está vendendo, ele tem que ter uma estrutura ali para essa muda ficar.
E normalmente ele tem que passar essa muda que vinha menor para um vaso maior, para que ela cresça, né? Pode permanecer ali um tempo maior. Para árvores, né? Normalmente para que ela, ou algumas fruteiras, que pode ter aí 2, 3 metros de altura. Muito comum, né? Nas palmeiras, principalmente quem vai fazer um jardim, pôr na frente da casa, ele já quer uma palmeira que já tem aí no mínimo 2, 3 metros de altura, né? Que pode ser em vaso, né? Que é o mais, vamos dizer assim, tecnificado. No entanto, o vaso ele limita a raiz aqui, né? Ele precisa ter uma irrigação muito mais controlada, porque a raiz está limitada a esse espaço. Imagine aqui a quantidade da copa, evapotranspiração para muda para um vaso desse tamanho. Normalmente você tem que fazer mais, dependendo de um dia de sol quente, até 2, 3 irrigação por dia. Muitos desses viveristas mantêm as mudas no chão mesmo, né? Outros aqui numa fase inicial em sacolas e tudo, né? Vaso, sacola, ou no próprio solo, deixa essa muda crescendo. Quando essa muda é mantida no solo, né? Normalmente a hora de levar ela, fazer o transplantio, ele tem que deixar um torral maior, a raiz desenvolveu aqui em toda essa área. Então, normalmente ele tem que fazer um preparo dessa muda, reduzir bastante a parte de copa, de folhas, para evitar a evapotranspiração e ir cortando essas raízes, muitas vezes nós chamamos de desmama. Eu corto uma parte, outra, no caso aqui ele já fez todos os cortes lateral, né? Ele não faz isso de uma vez, então normalmente ele vai fazendo isso aí durante uma semana, corta um pouco, né? E depois para retirar o final. Ou muitas das vezes, quando ele consegue fazer um torrão maior, né, ele retira bastante folha, já corta tudo e já leva, dependendo da espécie. Mas quando ele tem espécies que têm raízes muito mais grossas, que a raiz aqui próximo eu não teria radicelas, só mais raiz grossa, então é importante fazer esse desmame um pouquinho mais lento, às vezes até com 30, 40 dias, tá? Então você vai cortando. E existe também máquinas, né, que faz esse transplantio. Vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse caso, existem várias máquinas que fazem isso aí. Aqui no caso, a gente inicia com a corte das folhas, reduzindo bastante essas folhas, preparando as mudas, então todo o material, quanto mais se reduzir, nesse caso está fazendo uma limpeza, mas na árvore também são feitos isso aí. Então são máquinas bastante robustas, né, que fazem esse processo, mas existe várias marcas aí no mercado. Quem trabalha com essas mudas de grande porte, sem essas máquinas, muitas vezes usa até uma reta escavadeira, mas isso aqui já é um pouquinho mais especializado. Então a própria máquina ela já faz o corte das raízes, né, e já faz o transporte também. Então ela mantém, nesse caso aqui, o torrão é mantido, né, intacto, né? Então retira o torrão bem completo e só solta esse torrão na hora que está no local definitivo. Então permite o torrão aí levando aí 200 litros de terra ali. Então esse aqui é uma palmeira aí que tem aí no mínimo 5 metros de altura. Faz o transporte, né? Tranquilo. Aí devagarzinho, normalmente amarra as folhas, tudo, né? A copa na hora do transporte. Vai até o local definitivo, onde vai ser feito o transplante. A própria máquina inicialmente já faz o furo, né? Onde vai ser plantado. E depois é só colocar nesse próprio furo, né, a muda ali, tranquilamente. Após o transplante, normalmente são colocados escoras, né? Aqui não está colocando, mas
porque pode vir um vento, principalmente no local que venta, e derrubaria. Então monta essas escoras para não ter problema ali de derrubada. Bem, dando continuidade aí também, então nessas produção de muda, nos tipos de viveiro, então a gente começar nos viveiros, mesmo os permanentes, até a década aí de 80, que veio a revolução da plasticultura e tudo, eram utilizados aí latas, né, lata de querosene que vendia muito, né, e de óleo. Então essas latas que eram utilizadas para a produção de mudas de árvores e tudo. E depois algumas caixinhas, alguma coisa que eram confeccionadas aí para a produção. E essa muda às vezes era produzida a maior parte até no solo mesmo, tá? Mas aqui pegando já uma evolução, né, da produção de mudas aí na década de 80 que começou, vamos dizer assim, a produção em uma escala maior na nossa região. Na verdade, começou aí na década com o Polo Centro e tudo, com reflorestamento, produção de florestas artificiais no cerrado, uso do cerrado para a produção de eucalipto, né? Começaram a entrar em uma produção numa escala maior. E com isso, o que acontece? Uma boa parte, aqui no caso, mostrando já um viveiro na nossa atualidade, mas é um viveiro que ainda utiliza sacolas, mas inicialmente usava aí sacolas, começaram, como o produtor estava acostumado aí com aquelas latas, litros, né, de 3, 4, 5 litros. Então, com o uso de sacolas, inicialmente tinha bastante, hoje ainda tem sacola de 3, 4 litros, mas dificilmente algum produtor vai fazer em produção em escala com uma sacola com um volume muito maior. Mas, inicialmente, aí, vamos dizer, dentro da década de 80, já começaram a colocar aí sacolas, né, para a produção de mudas de árvores, já com 1 litro, né, de volume de substrato. Que era um valor, ou seja, se eu tiver 1000 mudas, eu tenho 1000 litros de terra, né? E isso, na verdade, acabou que quando eu trabalhava numa escala muito grande, se eu tiver que levar 10.000, são 10.000 litros de substrato, ou 10.000 litros de terra que eu estou levando de um local para outro. Ou que se a gente pensar que a densidade de um substrato com terra aí vai em torno de 1,2 kg até 1,5 kg, ou seja, se eu tiver 10.000 mudas, eu tenho 15.000 quilos, né, de peso só para ser transportado. Mas, de qualquer forma, na área de ornamentais ainda se usa bastante, e também de algumas de arborização utiliza bastante as sacolas plásticas, né? Hoje, inclusive, saquinho de leite, né, foi bastante utilizado, a caixinha de leite. Hoje você não tem dinheiro, você faz um sistema de reciclagem, pega e você pode começar um viveiro, né? Na verdade, esse volume de 1 litro, o pessoal começaram a achar que poderiam testar, colocar volumes menores. Depois começaram a vir as sacolas de meio litro, né? Já na década de 90, ninguém queria mais já trabalhar com essas sacolas de 1 litro que viram que era maior, né? E a coisa vai evoluindo e vieram, né? Quando eu penso numa produção em escala muito grande, né? Então os viveiros, por exemplo, vamos num Votorantim, por exemplo, que tem reflorestamento. Então qualquer viveiro deles são de 10 milhões de mudas. Então, quando eu falo milhões, não é milhões de mudas que são plantadas, né, todo ano. Então, do Grupo Votorantim, eu conheço alguns viveiros que chega a 20.000 mudas em cada viveiro, que tem mais de um. Então, a parte de reflorestamento, então a coisa evoluiu bastante. Então, ficaria impossível a gente utilizar sacolas para produção de muda e essas mudas no chão. Então começou a pensar em volumes cada vez menores. Aí vieram utilizando então os tubetes no caso de eucalipto, iniciaria aí nós temos tubete, esse aqui é os mais comuns, né, 280 ml,
180, 100 ml, 50 ml. São grupos de tubete mais usados aí no mercado. De eucalipto nós estamos aí com aquele tubete até parecido com esse, mas é em torno de 70 ml. São tubetes menores, né? Então nós temos tubete aqui, um tubete de 50 ml, que pode ser utilizado também no caso de eucalipto. Então tem ele de 70 e de 50 ml. Ou seja, quando a gente pega algumas árvores do cerrado, o mais comum são os de 280 ml, porque as árvores do cerrado normalmente têm raiz muito grossa. Quem for trabalhar a parte de recomposição ambiental, né, a parte pessoal de meio ambiente utiliza mais esses tubetes um pouco maior. No máximo aí o tubete, o menor, de 180 ml, que daria para estar utilizando aí para essas espécies do cerrado, que tem crescimento ainda um pouquinho mais lento, que a gente permanece com a muda, né, do cerrado, no mínimo aí em torno de 6 meses no tubete, tá certo? Mas até a de 180 ml, dependendo da espécie, dá. Para eucalipto, a gente está trabalhando com esses tubetes menores, porque nós temos mudas que ficam no máximo do semeio até estar levando para o campo 3 a 4 meses, dependendo da espécie de eucalipto ou do clone que você está utilizando. Ou seja, um período muito curto. Então, o volume de substrato pode ser menor também, tá certo? Mas se a gente pensar em produção de mudas de café, também estão trabalhando ainda aí com mudas em torno de 180 ml. Então veja bem, de 1 litro, que era um substrato que pesava-se aí 1 quilo, 1,5 kg, né, cada sacola, a gente já passa aqui um substrato que eu não vou estar trabalhando substrato com densidade tão elevada. Normalmente eu trabalho o substrato, nesse caso, aqui substratos bem mais leve, né? Então onde a densidade aí no máximo a gente trabalha aí com 0,4, ou seja, 1 litro pesando 400 gramas, ou seja, se a gente estiver utilizando 100 gramas, né, aqui vou ter 40 gramas só de substrato. Quando a gente pensa em volume, né, de quantidade, então se eu pego 1 litro de substrato, aqui eu estou fazendo 10 tubetes. Né? Então a economia de substrato é muito grande quando eu estou usando esse substrato. No entanto, a gente vai ter um problema também. Então vamos supor que nesse caso aqui eu tenho 1 litro. Então 1 litro eu tenho aqui, por exemplo, 40% de umidade. Então eu teria 400 ml de água aqui que é retida nesse substrato. Quando eu trabalho, então aqui, se eu tiver um de 100 ml, né, se eu tiver aqui 100 ml, eu tiver aí em umidade 30%, 40%, né, se eu tiver aqui um volume de 100 ml, normalmente você não acaba tendo aí um volume menor do que os 40%. Você vai ter aí em torno de 20 ml de água aqui retida. Então, o tempo, se eu tenho uma planta absorvendo, né, então eu passo de 20 ml para 400 ml, que era no outro caso. Então, nesse caso, às vezes a quantidade de água que a gente fornece aqui não dá para a planta passar o dia. Não é uma muda aqui o dia inteiro. Às vezes eu tenho que fazer várias irrigações, dependendo do dia, para que essa muda possa sobreviver. Né? Então, quanto menor o recipiente que eu vou estiver trabalhando, normalmente o tempo de irrigação vai tendo que ser mais próximo às irrigações, porque a reserva é menor. No entanto, e como eu trabalho com substrato mais poroso ainda, nesses recipientes menor, né? Então a drenagem normalmente aqui é maior também. Então ele drena muita água, mas ele permite uma aeração maior. E normalmente nesses casos, quando eu tenho uma aeração maior, a planta cresce mais rápido também. Então eu acabo tendo ganhos onde a planta desenvolve mais rápido, dada a característica do substrato,
né, que é um substrato de terra, tem um espaço poroso maior. Nós vamos ter a oportunidade de ver, trabalhar bastante isso aqui, vocês vão entender bem isso aqui a hora que a gente for trabalhar substrato. Mas a gente já começa a entender quanto menor, menor a quantidade de água que eu vou ter de reserva e maior a quantidade de irrigação. Então, um produtor que está com esse tipo de muda, ele faz uma irrigação por dia, a muda passa o dia inteiro. Tá? Ele com a mangueira, às vezes, dependendo do período, né, mais frio, o produtor, às vezes, ele irriga 2 vezes por semana e vai bem. Nesse caso aqui, um que está com um tubete menor, então a gente, às vezes, num dia mais quente, ele tem que fazer 4, 5, 6 irrigações tranquilamente se no período de desenvolvimento, tá? Então nós temos casos às vezes que a gente chega a fazer na germinação, né? Tem que ser feito aqui em torno de 12, 13 irrigações por dia, ou alguns casos que nós vamos ver a cada 10 minutos no período mais quente, que aí no caso é nebulização. Esses tubetes têm uma característica de qualidade de muda, todos eles, nós temos até tubete, a gente tem tubete falsificado. Você vai lá e compra, você pega 2 tubetes, um com valor de cada um desse aqui de 5 centavos, o outro com valor de 10 centavos. E mesmo plástico, mesma característica. No entanto, nós temos tubete que vai ter essas frisas internas, né? Então, um tubete mesmo, dentro dos trabalhos de pesquisa, é importante que tenha essas frisas. Por quê? Se não tiver essas frisas aqui, a raiz começa a enovelar. Então, nesse caso, a raiz ela cresce, a tendência é ela crescer para o lado de fora, chegando aqui na extremidade, ela começa a vir nesse sentido. Ela encostando nessa frisa, ela vai desenvolvendo para a profundidade, ou seja, é um direcionamento, essas frisas aqui faz com que a raiz se direciona para o fundo em vez de enovelar. Então, uma planta produzida com um tubete que tem essa característica, ela tem a raiz reta até o fundo aqui. Se você retirar, a raiz começa a enrolar aqui. Isso é um problema para a muda. Ela perde a qualidade. Então, o tubete, se você comprar um tubete que seja falsificado, né, vamos dizer assim, que não tem as características técnicas, que são essas frisas, a muda não vai ter a qualidade. Na hora do transplante, a raiz está toda enovelada e não desenvolve. Então, nesse caso, a raiz cresce e ela vem até a parte de embaixo aqui do tubete, que é um furo, e o próprio vento corta essa raiz fazendo a poda. Então, a raiz vai limitar aqui a esse tubete, né? Nós vamos ver qual que é o ponto, né? Por isso que a muda produzida no tubete ela tem um tempo limitado, que a raiz, uma vez germinou a semente, ela cresceu e chegou nessa extremidade, ela não pode ser esperada muito tempo para ser transplantada, senão essa raiz começa a planta a entrar num processo que nós chamamos de indução, né, à dormência ou limitação da raiz. Ela produz alguns hormônios que trava tanto o crescimento da parte aérea quanto da parte de raiz. E isso nós chamamos, a muda começa a travar, ou seja, a hora que você leva ela para o campo, ela não desenvolve tão bem quanto uma muda que desenvolveu o máximo aqui dentro, tendo aqui uma raiz reta até aqui embaixo, ok? Por isso que no caso do eucalipto, que eu disse inicialmente, é uma planta que desenvolve muito rápido, então em 3 meses a raiz já preencheu toda essa área do tubete com um tubete de 50, 70 ml. Então ela tem que ir para o campo, deu os 3 meses, senão ela vai perder qualidade sim. Então ninguém compra uma muda de eucalipto com mais de 4 meses nesse tubete, que vai ter problema lá no campo. Mas se você faz a muda no ponto exato, que leva para o campo, ela, hora que chega no campo, é aí que ela agradece. Ela vai estar com todas as raízes querendo desenvolver, né? Sem travar, sem nada, e a muda desenvolve rapidamente. Então veja bem, olha o que nós estamos acontecendo. O número de muda aqui, eu estou com um tubete aqui desses maiores, né? De 180, onde nós temos bandeja, né? Que veja que nós temos aqui bandeja com 50
54 tubetes, né, por um tamanho, bandeja que são bem pequenas, né, normalmente 50 centímetros, né, 54, são padrões, né, 54, 60, dependendo que você tem que verificar, por 40. Mas isso aqui já estão tudo padrão, qualquer bandeja, independente do tamanho do tubete, o tamanho das bandejas são as mesmas, padronizados a nível. Hoje, no início, quem começou nessa década de 80, cada empresa produzia de um tamanho. Isso era um problema para o viverista, e a hora que ele comprava uma bandeja e ia comprar outra, já não servia lá nas bancadas dele. Então hoje já está tudo padronizado, mas o número, de acordo com o tamanho de bandejas, do tubete, nós vamos ter um número maior ou menor de mudas por metro quadrado, tá certo? Então, mas isso é importante, um viverista, às vezes pequeno, uma área pequena, você consegue produzir um número muito grande de mudas. Então, a redução aqui de mudas, por exemplo, 1 metro quadrado, nesse caso aqui, então eu vou estar produzindo então 10 por 8, 80, normalmente a média aí de 70 mudas por metro quadrado é um limite de produção. Quando eu trabalho já com tubete, eu já passo aí para, dependendo do número, aí de 280 a 800 mudas por metro quadrado, né? Então, ou seja, eu multiplico, né, isso aí, a área, bem mais, né? Então, se eu pego um tubete menor, maior ou bandeja, o número é bem maior. Então, no metro quadrado, esse aqui que é um tubete maior já varia aí por 280 plantas por metro quadrado. Então a redução de área é muito maior. E quando eu tenho as bandejas, normalmente é colocado em bancada, vejo o produtor, né, ele trabalha em pé, né, o outro normalmente um pouquinho mais pesado, a muda é colocado no chão, até a facilidade de trabalho aqui é muito maior. Mas cada vez mais isso aí vai reduzindo essa área. No caso de hortaliças, né, nós temos bandeja, inicialmente começaram com essas bandejas de isopor, né, que pode ser utilizada aí várias vezes. Você tira a muda, produz a muda, tira, lava e pode produzir novamente. Hoje existe uma tendência a não inclusive uma tendência, não, uma recomendação que não se use mais essas mudas, essas bandejas de isopor. Tá? Por quê? Uma vez, essa bandeja hoje, ela custa em torno de R$12, dependendo da altura e do tamanho de célula, vai de R$6 a R$12. E a tendência hoje é a gente trabalhar com essas bandejas descartáveis, onde usaria uma vez só, que é de plástico, ela é bem fininha, o produtor leva ela, depois ele leva para reciclagem. Então aí você compraria essas bandejas aqui no valor de R$1 e pouco, R$2, aí em escala, né? E aqui nós usaria várias vezes. Nesse caso, vai para o produtor, vai lá numa área de produção, vamos supor, o produtor de tomate, ele leva e depois devolveria. Mas a possibilidade de contaminar e trazer material contaminado para o viveiro é maior. Então, a recomendação técnica é que se use essas bandejas descartáveis. Até hoje, vejo isso aqui já uns 10 anos que existe essa recomendação, né? Principalmente porque esse isopor ele é poroso, né? Mesmo que você lave, esterilize, mas pode ficar resíduo e vai no produtor, pode estar trazendo alguns contaminantes, tá? Então, isso aos poucos vai mudando, mas a gente vai ver a evolução desse tipo de muda, de produção de muda. A tendência é até caminhar por outros caminhos que nós vamos ver ainda para frente. Ou seja, hoje nós temos bandejas onde você trabalha com 20 ml, né, até 10 ml aqui de substrato, né, onde numa bandeja, só numa bandeja dessa aqui, você tem 300, 350 mudas por bandejas, ou seja, por metro quadrado o número de mudas. Mudas que ficaria aí 12 a 16 dias apenas aí no viveiro e aí o produtor leva para o plantio. Então a muda
ou seja, a quantidade pequena. Então a economia de substrato aqui é muito grande, né? Mas nós vimos, se eu trabalho aqui com uma muda que está com 20 ml, a quantidade de água retida aqui vai ser uma quantidade muito pequena. Então nós vamos ter que trabalhar com uma irrigação bem mais fina, com a lâmina bem menor, mas várias vezes por dia. Porque também no substrato sendo pequeno, qualquer irrigação encharcaria tudo isso aqui, levaria ao causar alguns problemas de provocar doenças, bactérias, fúngicas, aí muito grande. Então nós vamos estar trabalhando um pouco mais isso aqui. São mais a evolução então é cada vez menor, mas nós vamos ver a tendência, né, nos países europeus, no Brasil também já temos várias empresas, em vez de usar qualquer tipo de recipiente, usar a embalagem ecológica. Então nós temos aqui uma embalagem, ela vem com um substrato, ele vem compactado. Então isso aqui, cada um desses aqui, ele já vem, a indústria já produz um substrato, ele vem compactado, isso aqui tipo uma prata uma moeda de R$1. Você coloca essa moeda dentro dessas embalagens, umedeceu, ela aumenta de tamanho, né, e junto com a embalagem. Ou seja, você não vai ter usar o substrato, já vem pronto e já vem dentro da embalagem. A única coisa é você distribuir esse substrato lá dentro do viveiro e distribuir aqui a semente. E o produtor leva isso aqui, planta com a própria embalagem. E ela duraria muito pouco, é um material que dissolve com o tempo, né? A própria raiz passa por essa embalagem com uma facilidade muito grande. Então, a tendência é passar por esse tipo de substrato, onde você não vai manusear substrato, você não vai encher sacola, você não vai ter sacola, você não vai ter retorno, não vai ter esterilização. Então, vai ter a produção dessa embalagem com o substrato junto. Essa é uma tendência na Europa, cada vez mais utilizar isso. No Brasil já temos várias empresas, né, produzindo essas embalagens ecológicas que já vêm com substrato. Aí você já tem ela que tem aqui para 30 ml, para 50 ml, para 10 ml, até 1 litro, ela já vem pronta para ser utilizada. Então aqui veja aqui uma área de produção de muda de eucalipto já utilizando esse tipo de embalagens ecológicas, ou seja, que não tem embalagem praticamente nenhuma, né? Aqui uma muda que já passou um pouco mais, né, que já está saindo. Então essa muda sai daqui, né, não vai tirar da embalagem, não quebra o substrato, não tem esse negócio de quebrar o torrão. Então é claro que aqui que já passou. Normalmente começou a raiz a sair dessa embalagem, é o momento já de ir para ser transplantado. Mas isso é utilizado para hortaliça, para tomate principalmente hoje, né? A tendência mudas enxertadas, que fica um pouquinho mais, né? Vai aí em torno dos 28 dias, então mudas de tomate. Então nesse caso usaria esse tipo de embalagem. Então os viveiros que a gente tem visitado já estão usando em São Paulo, né? No último ano que nós tivemos lá, já usando esse tipo de embalagem aqui. Então veja bem, existe, quando eu começo a trabalhar com viveiro permanente, eu tenho uma série de tecnologias que nós estamos falando. Então veja bem, quais seriam as vantagens? Primeiro, um distanciamento do solo quando eu trabalho com bancada. Primeiro, fazer o sameio em pé. Mas quando eu trabalho com substrato, nós vamos ver aqui, mais na frente, nós temos uma economia, um rendimento operacional, onde, por exemplo, quando eu trabalho com viveiro de sacola, uma pessoa não vai conseguir produzir por ano mais de 20 mil mudas. No caso aqui, a gente já trabalha uma pessoa aí trabalhando praticamente milhões, 500 mil mudas por pessoa ano. A gente consegue o rendimento operacional muito mais fácil. Primeiro que o substrato é mais automatizado, o semeio é mais automatizado. Ou seja, a muda num viveiro especializado, eu vou começar
Nós vamos entender isso várias vezes. Então, para o transporte, a muda é muito mais rápido, né? Então, veja bem, por metro quadrado, hora de transplantar, eu consigo colocar isso em bandeja, colocar uma camada, 2 camadas na hora de transportar, né? Nesse caso da muda, ou seja, a qualidade da muda, a gente vê desses viveiros permanente, ou seja, um número de vantagens que a gente vai estar trabalhando, então, que vale a pena. Só finalizando essa aula de hoje aqui, então, se a gente pensar em termos de custo, né, só para a gente começar a pensar, uma muda daquela de sacola, que gasta normalmente, às vezes, aí, em torno de 1 ano na sacolinha para ela estar no ponto de colheita, e eu pego essa muda, o custo dela para ficar pronta, ela é mais de R$ 1. Tá? Então, tem muda que às vezes tiver que ficar 1 ano na sacola, porque ela cresce mais lenta e tudo, ela acaba tendo muda que tem custo aí quase de R$ 2. Então, eu teria que vender ela no mínimo para começar a ter lucro, R$ 3 uma muda. Quando eu começo a trabalhar nesse tipo de muda de alta tecnologia, eu trabalho com mudas que custam alguns centavos, 20 centavos, 15 centavos, o custo de produção. Por quê? Eu tenho economia de mão de obra, economia de tempo, né? Onde a muda ficaria, eu vou gastar mão de obra 3 meses apenas, né? E a quantidade de mão de obra para cuidar é muito menor. Então, tudo isso leva a eu ter uma série de vantagens nessas mudas permanentes, que a gente vai estar trabalhando dentro das próximas aulas, ok? Então, a gente fica por aqui hoje, para a gente não alongar muito, né? E nessa aula é importante que vocês preparem um resumo em manuscrito, tá? E escaneie e me envie. Então, todas as aulas valem ponto. É importante que vocês façam, assistam a aula e façam esse resumo nessa aula. Nós vamos ter aulas práticas, né, dentro que vocês vão fazer em casa. Eu vou valorizar a prática mais do que a parte teórica em si. Mas toda a aula a gente está valorizando, vou jogar aí a nota em torno de 5 pontos, cada aula, mas depois no total a gente vai estar distribuindo essa nota, ok? Então a gente fica por aqui e até mais.